Então, vou tentar falar alguma coisa. Eu já comentei, na verdade, ontem, né? Sobre ciência e religião, mas vou falar um pouquinho mais. Só tem, na verdade, esse slide, né? Então, como eu falei ontem, né? Em um certo sentido, a gente pode dizer que, bom, os propósitos realmente são diferentes, né, os propósitos. O propósito da ciência é basicamente um propósito descritivo. A ciência quer descrever a realidade, assim, corretamente. Então, esse é o propósito da ciência. É descrever a realidade, só que essa descrição, ela é uma descrição sintética, digamos assim. Talvez eu devesse ter falado isso ontem. A ciência, ela não quer simplesmente dar uma lista do que existe no mundo. Né? Isso não seria ciência. Então, a própria ideia de ciência, ela pressupõe o projeto de ciência na sua incipiência, na verdade, com aqueles filósofos pré-socráticos que eu mencionei, que são chamados os filósofos da natureza. Né? Então foi a partir deles que surgiu a ideia de que existe um princípio básico, ou conjuntos de princípios básicos, que de alguma forma regem os fenômenos naturais. Né? É a ideia de lei da natureza. Então isso é uma ideia-chave em relação à ciência. Então a ciência não quer só descrever a realidade, ela quer achar os princípios básicos, ou as leis que regem o funcionamento de certos fenômenos naturais. Tá certo? Então esse seria o propósito da ciência, assim, grosso modo. Um propósito descritivo, né, quer descrever a realidade, porém descrever a realidade de uma maneira específica. Descrever a realidade dessa maneira sintética, digamos assim. Que, assim, só abrindo parênteses, vale a pena mencionar, é a mesma ideia básica que está por trás do Vedanta. O Vedanta, essa ideia aparece pela primeira vez nas Upanishads. A ideia desse princípio, a gente pode chamar assim, básico, a partir do qual toda a realidade fenomenal surge e que é a própria sustentação da realidade fenomenal. E a esse princípio foi dado o nome de Brahman. Então, Brahman seria cada tradição vai ter sua explicação diferente do que significa Brahman, mas a gente pode explicar dessa forma, como um princípio que subjaz ao mundo empírico, ou seja, aquele mundo que aparece na minha consciência. Né? Então, você tem aí dizeres como tudo é Brahman, né? Ou seja, apesar da diversidade que existe no mundo, né, existe um princípio, né, que subjaz essa diversidade e que é a própria sustentação dessa diversidade. Então, não é a mesma coisa, mas há semelhanças em relação a essa ideia que surgiu na Grécia, né, de uma substância que seria a origem e a sustentação de tudo. Né? Eu mencionei aqueles três filósofos, né? Tales, Anaximenes e Anaximandro. Bom, seja como for. Então a ciência, ela elabora sobre essa ideia. Na verdade, essa ideia vai ser modificada e aí surge o conceito de lei da natureza, ou leis naturais. Né? Que, assim, estendendo um pouquinho o parêntese, né? Ainda falo, só assim, para complementar o que eu falei ontem. Quando a gente fala de leis científicas, né? É curioso observar que a grande maioria das leis científicas, elas são leis ideais, em um certo sentido são falsas. Né? Por quê? Pega a lei da inércia. Né? A lei da inércia, né, vai dizer que se todo objeto permanece em repouso, né, ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força seja exercida sobre ele. Mas essa lei pressupõe a existência de um mundo no qual os objetos possam se movimentar indefinidamente, sem nenhuma ação contrária. A ideia básica que é colocada é a existência de um plano, né, infinito, sem atrito e sem resistência do ar. Aí, se o objeto está em movimento, ele vai continuar em movimento. Mas uma situação dessa, ela não existe na realidade. Ela é fictícia. Né? Mesma coisa a lei dos gases ideais, né, que correlaciona temperatura, pressão e volume. O próprio Dante está dizendo, lei dos gases ideais. Na natureza não existe um gás ideal. Né? Então, muitas leis científicas, elas são descritas pressupondo uma realidade que não existe. Então isso é outro detalhe que os filósofos da ciência
sobre o qual os filósofos da ciência se debatem. Deixa eu falar outra coisa interessante. Assim, só para complementar o que a gente falou antes, em relação à ciência. Que eu falei o método empírico, etc. É interessante a gente relembrar como Galileu chegou a essa lei da inércia. É muito interessante, né? Ele quem primeiro formulou, né? Aí Newton acabou usando, incorporando na sua teoria. É muito interessante, ele pegou um plano inclinado, né? Galileu pegou um plano inclinado, né? Tinha uma rampazinha, e aí, sei lá, imagine que nessa tinha uma rampa aqui, e depois um plano inclinado, depois ele se tornava efetivamente plano, né? Aí ele soltou uma bola, né? Aí ele mediu onde a bola parou. Aí o que ele fez depois disso? Ele lixou o plano, diminuiu o atrito. Soltou a bola novamente, aí viu que ela parava um pouquinho mais distante. Aí ele lixou mais ainda, diminuiu o atrito. A bola parava um pouquinho mais adiante. Aí qual foi a conclusão dele? Se sempre quando o plano está mais liso, com menos atrito, o objeto se movimenta mais, né? Se eu tivesse um plano sem atrito nenhum, sem nenhum tipo de resistência, no caso da resistência do ar, o que aconteceria? Ele nunca pararia. Aí ele chegou a esse princípio, né? Então é interessante como é um princípio, como eu falei, é uma lei ideal, não existe no mundo. Mas Galileu chegou a ela através da experimentação. Uma experimentação brilhante, na verdade, né? Eu acho que é um excelente exemplo disso que eu chamei ontem de métodos científicos. Se bem que a coisa não é muito fácil de definir. Ok, parênteses fechado. E a ciência? Perdão, e a religião? O propósito da religião não é descritivo. O propósito da religião não é descrever a realidade. Assim, a gente pode, assim, fazendo uso, né, disso que muitos devotos costumam repetir, é correto, né? Religião, né, significa religação, religar e reconexão. Então, em última instância, o propósito, digamos, de uma religião monoteísta, né, é restabelecer ou estabelecer uma conexão, uma comunhão, o yoga, com esse ser supremo. Então, é um objetivo completamente diferente, tá certo? Ou então, você pode colocar de outra forma, fazer com que o ser humano ele conheça a sua verdadeira essência, né? A questão do autoconhecimento. Ou então, no caso das tradições cristãs, que ele vive uma vida livre do pecado, eu não sei. Mas aí você tem um aspecto eminentemente ético, em termos de comportamento, e existencialista, né? Que é um pouco diferente do propósito da ciência, que é meramente a descrição da realidade. Agora, para você chegar a esse propósito, né, para uma religião cumprir esse propósito, ela sempre passa por aspectos descritivos, né? Então, para você falar sobre Deus, você vai falar sobre como Deus criou o mundo, né? Então, você vai dar aí uma visão cosmológica do mundo, né? Como o mundo surgiu, etc. Então, você vai dar algum tipo de descrição. Só pulando para cá, depois eu volto. E que há intersecção e que há possíveis conflitos. Mas esse aspecto descritivo, ele não é essencial. É tanto que ele pode ser reinterpretado. E ele é reinterpretado. E o exemplo clássico é o cristianismo, né, a doutrina do Gênesis e a teoria da evolução. Que desde a história da teoria da evolução pode ser contada como uma história da briga entre vários intelectuais cristãos e os defensores da evolução, né? Porque há essa contradição entre uma leitura literal do Gênesis e a teoria da evolução. Isso ainda é problema para muitas pessoas, né? Ainda tem algumas pessoas, alguns criacionistas, né? Tem vários tipos de criacionista, né? O criacionismo é a ideia de que as espécies elas foram criadas como elas existem hoje, né? Então elas não evoluíram a partir de espécies mais simples, que é o que a teoria da evolução defende. Bom, mas eu estou falando isso por quê? Porque muitos cristãos, por exemplo, resolveram esse problema de uma maneira bem simples, muito simples. O que está no Gênesis é algo metafórico. Adão nunca existiu, né? Esses 7 dias significa outra coisa. Deus não criou o mundo em 7 dias, né? Porque em 7 dias, cada dia, ele criou uma parte do mundo, né?
E o ser humano foi criado no último dia. Não, no último não, no penúltimo. No último descansou. No sexto. Ficou de boa. Então, o conflito sempre pode ser resolvido do lado da religião. Né? E muitas religiões têm feito isso, né? Têm se adaptado aos avanços científicos. Né? Porque alguns avanços científicos não dá para você bater o pé, está ali na sua cara. A coisa é muito explícita, muito óbvia. Né? Seria até irracional negar alguns certos desenvolvimentos científicos, como, por exemplo, que a Terra é redonda. Né? Ainda existem pessoas hoje que defendem a teoria que a Terra é chata, né? Por mais surpreendente que possa parecer. Alguns com motivação religiosa, outros não. Mas, então, há áreas de possíveis conflitos que, a meu ver, são resolvíveis, mas o propósito central das duas disciplinas, das duas empreitadas, ciência de um lado e religião do outro, são completamente diferentes. De forma que o conflito aparece em áreas periféricas, digamos assim, da religião. A área central da religião é a questão de Deus, a natureza de Deus. Não é o propósito, não é o objeto de estudo da ciência. A ciência não estuda isso, não pode estudar isso. Porque ciência, por definição, estuda o mundo físico. E Deus, por definição, está além do método físico. Alguns autores colocam nessa distinção, assim, que a ciência explicaria como as coisas funcionam. A religião trataria do porquê as coisas funcionam desse modo. Né? Até o aspecto teleológico. O aspecto teleológico, né, da religião é o aspecto descritivo da ciência. Não, faz sentido, é uma maneira de colocar, né? Como as coisas funcionam e por quê. Agora, não apenas o porquê, porque, assim, esse porquê já assume a existência de Deus, assume um propósito específico de Deus com a criação, que vai mudar de religião para religião, etc. Né? E métodos diferentes, né? Eu falei um pouquinho sobre esse método científico, essa historiazinha de Galileu, eu acho que serve um pouquinho para a gente ter uma ideia, né? Se bem que é um método científico bem primitivo, né? Assim, porque estava no início da ciência. Hoje, por exemplo, em física experimental, né? Você tem experimentos, né, gigantescos que envolvem um maquinário, né, como o acelerador de partículas, né, de Geneva, que fica em Geneva, que envolveu gerações de cientistas, né, 15 países, uma coisa assim, uma coisa monumental. Né? E foi usado para provar, ou supostamente provar, a existência das partículas de Higgs. Bóson de Higgs, né? Isso, ou que são chamadas também a partícula de Deus. Né? Tem um documentário muito bom na Netflix que conta toda a história, né, sobre essa descoberta. Bom, então a natureza dos experimentos científicos hoje é bem diferente, mas vamos aceitar aqui que o princípio por trás é o mesmo. Então você tem métodos diferentes, né? E basicamente, assim, como a gente está no Festival Hare Krishna, a gente pode falar um pouquinho sobre as tradições orientais, né? Eu falei ontem, né? A maioria das tradições orientais, elas têm esse aspecto empírico, digamos, onde você tem práticas específicas que, de fato, alteram a consciência do indivíduo. Ele vê o mundo diferente. Né? E você tem várias tradições, descrições do tipo de alteração que acontece na consciência. Né? E aí essa alteração na consciência pode ser vista de várias maneiras diferentes. Uma maneira bem interessante, a meu ver, né? Isso já é uma interpretação pessoal, que eu ouvi pela primeira vez de Hridayanath Das Goswami, da Charadeva, mas para mim é uma explicação genial. Então, esse mundo é o mundo que nós vemos, né? Mas a gente pode assumir que existem... Né? Assim, eu estou falando isso para tentar ilustrar essa questão do método. Aí eu termino de falar e aí eu concluo em que sentido isso se aplica ao método. Mas, basicamente, ele comparou toda a realidade, né? Na verdade, ele falou sobre isso porque existe uma lista de discussão na internet com tanto membros da ISKCON, que são, ao mesmo tempo, acadêmicos. E teve uma discussão muito longa e muito interessante, alguns anos atrás, sobre mitologia. Né? Porque os Puranas, né? E, na verdade, os Puranas foram, em grande medida,
os textos que formataram o que a gente chama hoje de hinduísmo, né? Por exemplo, assim, só para dar uma ideia, né? Quando a gente fala Vedas, etc., né? Mas no Rig Veda, por exemplo, Shiva não é mencionado. Né? Aparece o nome Rudra, uma divindade Rudra, que algumas pessoas vão dizer que é Shiva, mas isso é controverso. Vishnu é mencionado, mas aparentemente ele tem um papel menor. A divindade que é mais mencionada é Indra, em termos numéricos. Se você contar lá, Indra é o que aparece mais, que é uma divindade que no hinduísmo hoje não é relevante, né? Então isso nos Vedas você encontra uma situação, digamos, em termos de divindade, em relação a outros aspectos também, um pouco diferente do que a pessoa, se for para a Índia, encontra hoje, né? Então, você encontra esses elementos nos Puranas, né? E nos Puranas você tem a descrição de certos eventos extraordinários, né? Ou fantásticos, a gente poderia dizer, ou uma pessoa que está de fora diria mitológicos, né? Você vê criaturas que têm a parte do corpo de um animal e a outra parte, você tem Ganesha, né? Que tem a cabeça de elefante, o corpo do ser humano, né? Você tem uma encarnação de Vishnu, né? Que é Nishinra, que é metade de leão, etc. Você tem oceano de leite, né? Então você tem uma série de descrições que você não vê isso no mundo, né? Bom, eu estou falando isso porque toda essa discussão que eu mencionei, ela partiu dessa ideia, né? Isso é mitologia ou não, etc. E aí Siddhartha Deva dá uma contribuição muito interessante. Ele diz que a realidade pode ser vista como uma cebola, que tem várias camadas, né? Então, essa realidade fenomenal que nós experimentamos é a camada, digamos, mais interna, né? Existem outras camadas, só que elas não estão acessíveis à nossa consciência ordinária, certo? Mais externa, né? Hã? Essa camada que nós vemos é externa. Aí você pode considerar externa ou interna, talvez mais externa, né? Assim, só a ideia de que existem essas diferentes camadas. E a gente pode ver essa alteração que acontece na consciência do yogi, por exemplo, como ele simplesmente sendo capaz de acessar essas outras realidades. Por exemplo, né? E essas realidades, eu não vou entrar no mérito se são realidades materiais ou espirituais, não vou entrar nesse mérito. Mas, por exemplo, você tem descrições de yogis, né, dentro da tradição Vaishnava, né, que através da meditação, yogis altamente elevados, extremamente elevados, que no processo meditativo eles entravam nas atividades, ou lilas, ou passatempos, como a gente chama, de Krishna. Então eles interagiam, né, não só com Krishna, mas com os associados de Krishna e assim por diante. Então esse seria um dos últimos estágios do processo meditativo e devocional, né? Mas aí a gente vê isso, então eu estou falando de métodos diferentes. Então a gente pode ver, eu falei que, né, no início que então, as tradições indianas têm esse aspecto empírico, etc, etc. Então a própria consciência do yogi pode ser vista como o laboratório, se a gente compara a coisa como sendo uma ciência, né? Então você vai experimentar algo. O cientista, quando ele está lá no laboratório, ele vai ver, ele vai, a teoria é verdadeira, etc, etc. Algo semelhante acontece, né, com o yoga, diversos tipos de yoga, né? Há método, né? Um rigor. Há um rigor, só Talvez seja um método diferente. Não, diferente. É uma metodologia, né? Mas exatamente. Há prescrições do que fazer, o que não fazer, né? Mas em termos de experimentação, né, eu acho que faz sentido, né, falar que a consciência do indivíduo seria o laboratório de experimentação, né, no campo da religião, né? Só que é algo privado. Isso é talvez uma das grandes diferenças, né? O que está no laboratório ali, todo mundo está vendo, pode ser reproduzido, etc. O que o yogi experiencia é privado, só é dele. E talvez nem é passível de ser passado pela linguagem. Deixa eu só terminar rapidamente aqui, pode ser? 5 minutos eu termino. Aí eu termino, na verdade, esse tópico e a gente conversa um pouquinho. Vou ser rápido. Então,
basicamente o objeto de estudo é diferente, né? Mas há algumas interseções entre ciência e religião, como eu mencionei, a questão da evolução e tudo mais. Então, por isso você pode encontrar pontos de conflito. Agora, como eu falei no início, esses pontos de conflito, a meu ver, aparecem em áreas periféricas da religião, não em áreas essenciais, né? No ponto efetivamente essencial da religião, por exemplo, pegue qualquer religião. Vamos pegar lá aqui o Vaishnavismo, né? Ou o Krishnaísmo. Né? Um dos princípios, tem vários princípios básicos, né? Que Deus é essa personalidade proto-histórica. Eu vou falar proto-histórica porque algumas pessoas acreditam que é histórica, alguns estudiosos dizem que não é histórica, ou seja, que Krishna não foi uma personalidade no mundo. Então, por ser controverso, eu vou chamar proto-histórica, tá certo? Então, envolve a ideia de que essa personalidade proto-histórica é, na verdade, Vishnu, é, na verdade, o Brahman, ou como Arjuna coloca, Parambrahman, o Brahman Supremo, é a fonte de toda a existência, né? Ele é o cordão que une tudo, etc, etc. Deus. Né? Você tem a ideia de que a alma existe, que somos, de alguma forma, partes desse ser supremo, etc, etc. Então, e um pouco mais ainda, né? Que você tem uma maneira ou maneiras específicas de chegar a esse ser supremo, etc. Esses pressupostos básicos, certo? Estão completamente fora do escopo da ciência. Completamente fora do escopo. A ciência não pode nem almejar tocar nisso em termos de provar, ou refutar, ou avaliar. É outra história. É outra história. Então nesse sentido, em termos dos pressupostos, dos objetos de estudo básicos, você tem os objetos de estudo aqui da religião e da ciência aqui. São coisas diferentes. Então, por conta disso, não pode haver conflito. Okay? O conflito aparece, como eu mencionei, em áreas periféricas. Mas eu falei no início, né, no primeiro e segundo dia, né, sobre a questão, sobre o papel da reflexão crítica na religião. Né? Aí tem a questão da teologia filosófica, que você pode tecer reflexões críticas, né, mas em relação a episódios, né, ou aspectos pontuais, periféricos. Né? Então, a reflexão crítica há, mas de forma menos abrangente do que a ciência, tá certo? Assim, porque você vai ter que aceitar vários elementos, né, vários postulados como ato de fé. Não tem para onde correr, você vai ter que fazer isso. Né? E a racionalidade ela pode desempenhar algum papel em termos de suporte, em termos de alimentar essa fé. Eu estou convencido disso. Eu mencionei a visão de Popper, né? Que é apenas uma que hoje em dia as maiores pessoas nem aceitam, né? Porque ela tem vários méritos, mas também tem problemas. Né? Mas Popper e vários outros pensadores têm essa ideia de que a ciência é objetiva, né? Que não tem espaço para opinião, né? ou para crença. Né? Realmente a ciência ela tem critérios objetivos em termos de avanço. Né? Então a ciência ela avança de acordo com regras objetivas e de alguma forma ela se aproxima à verdade. Né? Então, houve na verdade um físico historiador da física americano chamado Thomas Kuhn, não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele propôs uma ideia radicalmente diferente. Foi assim um fuzuê, vocês entendem essa palavra? Tanto na ciência quanto na filosofia da ciência, porque ele foi de encontro, né? Se bateu forte, de frente, com essa ideia que é a ciência objetiva. E a ideia dele é muito interessante. Né? O nome do livro principal dele é A Estrutura das Revoluções Científicas. Basicamente, ele compara, porque a revolução científica aqui é a rejeição de uma teoria em detrimento de outra. Assim, uma teoria é rejeitada e outra substitui essa teoria. Né? O exemplo clássico é a teoria mecânica newtoniana e a mecânica de Einstein. Né? Então, houve uma mudança de paradigma e ele foi quem introduziu esse conceito de paradigma. Bom, o que eu estou falando é o seguinte, porque ele compara, por que esse nome? Ele compara essa transição de uma teoria para outra com um processo de revolução social.
né? Quando há uma revolução, né, você tem um sistema de governo lá, né, e um outro sistema de governo, não necessariamente sistema de governo, né, uma outra facção, etc., quer tomar o poder. Né? Então, no momento da revolução, não há leis, as instituições elas estão sendo questionadas, então elas não têm mais o poder que tinham outrora. Então, naquele momento ali da revolução, quem vai ganhar é quem tem mais força. Né? Não é a obediência a leis, não é a obediência a critérios que vai determinar qual lado vai assumir o poder. Né? Como num sistema, em situação normal, onde você tem um governo democrático, você tem regras, etc. Não, numa revolução, as próprias regras estão sendo contestadas. E aí vai ganhar quem tiver mais força. Então, Kuhn, ele diz que a mudança de paradigmas científicos ocorre da mesma forma. Então, o que vai determinar que paradigma vai ser bem sucedido vai ser poder político, né? O poder de convencimento social, poder econômico, etc. etc. Né? Porque o próprio paradigma está sendo levado, está sendo questionado. Então você não vai ter mais regras objetivas para dizer se a teoria A é melhor ou não do que a teoria B. Então ele vai de encontro a essa ideia de que existe um método rigoroso, objetivo, que determina como a ciência evolui, ou como uma teoria é substituída por outra teoria. Claro que existem vários críticos em relação a isso, mas ele pontua a ideia, e aí é onde eu toco na sua pergunta, ele defende a ideia de que, mesmo na ciência, a gente tem esse aspecto dogmático. E ele diz que o cientista, isso é fato, o cientista mesmo, aquele cara que está no laboratório, ele não questiona a veracidade da teoria científica. Ele assume que a teoria científica é verdadeira e passa a experimentar. Fazer experimentação. Isso é verdade porque um fenômeno natural da ciência, né, tão natural quanto evidências, experimentação, é o conceito de anomalia científica. O que é isso? É um fato que não se encaixa com a predição da teoria. Então, ele vai criticar Popper dizendo o seguinte: toda teoria nasce e morre refutada. Popper dizia que se uma teoria é refutada, ela deve ser rejeitada. Mas o ponto, quando uma teoria é criada, há dezenas e dezenas de fenômenos que ela não consegue explicar, que poderiam servir de refutação para ela. Ou seja, são anomalias científicas. Né? E eu dei o exemplo de uma anomalia científica ontem, né, quando eu mencionei o problema de Netuno. Né? Então você tinha a teoria de Newton, que dizia que Urano ia estar nessa posição do céu, e você olhava no telescópio e estava numa posição diferente. Então a teoria estava errada, mas ela foi rejeitada? Não. Os cientistas continuaram tendo fé nessa teoria, até que eventualmente resolveu-se o problema e descobriu que o problema era por conta da existência de um planeta desconhecido em Netuno, certo? Agora, curiosamente, essa é a parte interessante da história, Mercúrio também tinha o mesmo problema. E foi tentado ser resolvido da mesma forma. O mesmo cara, o francês que eu mencionei em inglês, mas um francês, o nome dele era Le Verrier, ele tentou usar o mesmo método para explicar a órbita anômala de Mercúrio. Ele postulou a existência de um outro planeta entre Mercúrio e o Sol. Esse planeta nunca foi encontrado. Aí a anomalia só foi explicada pela teoria de Einstein. Aí, nesse caso, a teoria de Newton foi rejeitada. Mas o ponto é que você tem ali um problema que a teoria não consegue explicar. E nem por isso a teoria é rejeitada. O cientista continua tendo fé, né, na teoria e tenta explicar de outra forma. Isso é mais dramático quando você considera o aspecto pessoal. Imagina um indivíduo que dedicou toda a sua carreira trabalhando dentro de uma teoria, 30 anos ali. Ele não vai largar disso tão fácil. Mesmo se ele tiver evidências que a teoria é falsa, ele vai tentar resolver o problema. Porque tem interesses econômicos. Tentar dar um fechamento. Não, aí está aberto para a pergunta, Lakshmana. Deixa eu só comentar dela, tá certo? Tá bom? Aí o próximo é você. Aí eu considero aqui como a gente está dando início à tentativa de fazer uma síntese ou algo próximo, um fechamento do curso. Bate bola. Já que ela tocou, a gente está voltando para a questão
da filosofia e religião, né? Ou racionalidade e religião. Né? Não, então isso é um ponto muito importante. Eu acho que, bom, primeiro, né? Primeiro de tudo, né? Eu acho que isso é um ponto que está claramente presente, né, nas aulas e tudo mais de Srila Charadeva, né? Acho que a gente não deve ter medo de pensar. Acho que isso é muito importante, né? Não ter medo. Assim, muitas vezes aparece esse conflito entre ciência e racionalidade nesse sentido, né, de que não sei por que razão, né, a gente pode até adotando uma postura... Ciência não, religião, racionalidade, né? Religião, racionalidade, fé e razão. Na verdade, é um dos temas, assim, durante a Idade Média, por exemplo, esse foi um dos temas mais debatidos, fé e razão. O fé e racionalidade, ou religião e racionalidade, ou religião e ciência, religião e filosofia. Todas essas dicotomias, né, elas pertencem ao mesmo problema, né? Ciência e religião, fé e razão, né? Filosofia e religião. Né? Que muitas pessoas veem, né, ainda hoje, infelizmente, como algo, como duas coisas como uma dicotomia ou algo parecido. Então, eu responderia ou comentaria em primeiro lugar que a gente não deve ter medo nem receio disso, né, de fazer reflexões como essa que você colocou aí, né? Então, talvez eu possa pegar essa sua reflexão último como exemplo, tá? Então, ela mencionou a questão do guru, não é isso? O mestre espiritual, né, que é uma figura predominante, né, na maior parte das tradições orientais, né, a coisa foi enfraquecida, né, no Ocidente, né, você não tem mais essa relação sendo enfatizada, e muitas tradições vão colocar essa ideia de você respeitar o guru a tal ponto de nem mesmo questionar, né, as afirmações dele, né? Então, respeitar a autoridade do guru. Né? Então, e o grau com que esse ponto é colocado aí varia de tradição para tradição, mesmo de mestre espiritual para mestre espiritual dentro de uma tradição específica. Por exemplo, a gente sabe que Srila Prabhupada enfatizou isso um pouco mais do que seus antecessores. Né? Então, acho que primeiro de tudo, acho que a gente não deve ter medo de discutir isso, de pensar, de refletir sobre isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto básico, né? Porque muitas vezes, digamos, em alguns segmentos, né, de tradições que enfatizam esse ponto, você não pode nem levantar esse ponto que já seria uma heresia. Você não pode nem começar a pensar nisso. Assim, mas como é essa história de autoridade do guru? Né? Você vai questionar isso? Tal, não pode. Então, acho que o primeiro ponto é não ter medo da reflexão racional, etc. Aí o segundo ponto que eu acrescentaria, pegando esse exemplo específico, tentar, dentro do contexto no qual esse pronunciamento foi feito, por exemplo, entender a significação das palavras. O que é que significa a palavra autoridade? Ou, por exemplo, vamos pegar o termo sânscrito aí, né? Muitas vezes a gente, só para dar um exemplo, né? Tem a cerimônia de puja, né? Que geralmente é traduzido como adoração. Então você tem que adorar. Assim, só me distanciando um pouquinho, mas pegando a mesma ideia. Você tem que adorar o mestre espiritual. Isso soa chocante, né, para a maioria dos ouvidos ocidentais. Você tem que adorar o guru. Né? Só que a palavra puja, a grande maioria das vezes, ela é traduzida como respeito, honra. Significa, então, e se você olha o Bhagavad, por exemplo, essa é a maneira que essa palavra é traduzida a maior parte das vezes. Então o puja, ou ao guru, ao mestre espiritual, significa simplesmente respeitar, honrá-lo. Né? Que é uma atitude que qualquer pessoa civilizada vai fazer diante de seu professor, uma pessoa que te dá conhecimento. Tá certo? Então, sem entrar agora nos méritos, nos detalhes mesmo desse ponto, desse exemplo que você deu, né? Entender o que é que significa. Então, vamos supor, Srila Prabhupada falou isso, né? Você deve aceitar a autoridade do guru. Né? Em que contexto isso foi falado? O que é que ele está querendo dizer mesmo com autoridade? Porque no comentário ao verso 14 do capítulo 4, salvo engano, né,
no capítulo 4 da Bhagavad Gita, se não tenho certeza, talvez verso 14, não me recordo, ou 24, não sei. Ele afirma claramente que o indivíduo não deve ter uma obediência cega ao mestre espiritual. Então, em relação, digamos, aos ensinamentos de um determinado preceptor espiritual, acho que é muito importante você entender o significado das palavras dentro de um contexto mais amplo. Né? Porque se você só pega só o recorte, você corre muito risco de errar. Indo um pouquinho mais além desse seu exemplo, ela mencionou que algumas pessoas argumentam, né, pegam essa instância específica e talvez não necessariamente o que você colocou, mas algo próximo disso, que seria talvez uma tentativa de manutenção do poder, né? Então a ênfase na autoridade do guru seria mais ou menos simplesmente uma manobra que seria feita para o indivíduo ou para aquela classe de indivíduos se manterem no poder, alguma coisa assim? Porque você colocou especificamente mais a questão de sexismo, né? Dominância sexista, é isso. Sexismo, isso. Então, mais uma vez, acho que a gente não deve ter medo de colocar essa carta na mesa. É uma carta. Agora vamos ver o quão plausível essa carta é. Porque é uma carta. Eu posso explicar esse preceito de uma maneira diferente. Eu posso dizer que nós devemos respeitar a autoridade do guru pela simples razão que se você quer aprender algo, Exatamente. você tem que dar o voto de confiança ao professor. Você não pode sentar na cadeira no primeiro dia de aula e começar a questionar tudo. Se você aceita o indivíduo como professor, você tem que aceitar que ele tem algo a te dar que você não tem. Então você tem que ter respeito, você tem que ter gratidão. Né? Mais uma vez, são atitudes que qualquer pessoa civilizada vai ter. E para tudo você tem um professor na vida. Exatamente. Para comer, Exatamente. para se limpar, para falar. Exatamente. Né? E coisas que são muito mais simples, você precisa de um professor. Tá certo? Então, só para concluir o meu raciocínio, né, em relação a essa interpretação específica, é apenas uma carta da mesa. Que esse respeito existe porque o cara quer se manter no poder, por exemplo. Mas existem outras interpretações, outras cartas. Então, será que essa é a mais razoável? Aí você talvez esteja... assim, essa interpretação, acho que ela está subvalorizando o caráter das pessoas e a bondade que eventualmente pode existir nas pessoas. Né? Ela está pressupondo que todos os mestres espirituais são maliciosos. E será que isso é razoável pressupor? E que não há mestre, essa história mostra que tiver. Exatamente. Então, mas referindo esse ponto específico, o abuso do poder. Né? Então, que existem, digamos, gurus ou preceptores que enfatizam a autoridade com esse propósito, eu não vou dizer que não existe. Certamente tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Né? Mas dizer que toda a classe de mestres espirituais tem esse propósito em mente, eu acho que é um ceticismo exagerado. Né? Agora, esse outro ponto é fundamental, né? Mas é só uma pessoa. Né? Então, será que não é uma atitude exagerada? Né? Então, mais uma vez, vamos refletir, vamos pensar, né? Porque a maioria das vezes, assim, quando a gente coloca um argumento, né, uma posição, em geral existem o que a gente chama de pressuposições ocultas. Esse argumento, essa posição tem força por conta de uma pressuposição que não está muito claramente entendida. Né? Então deixa eu tentar reconstruir, sei lá, esse argumento aí, ou essa posição que você colocou. Não necessariamente que seja a sua posição, né? Mas a posição de um crítico. Então o crítico vai dizer que não faz sentido você ter esse grau de confiança em um indivíduo, né? Porque ele é um mero ser humano, ele tem as mesmas habilidades que eu tenho, tá certo? Visuais, auditivas, ele é um ser humano, e ele está falando de tópicos, né, que estão além, né, do acesso de qualquer ser humano. E além do mais, ele é um ser humano, então ele é falível. Tudo bem, ele está falando algo, pode ser altamente razoável, mas ele pode estar redondamente enganado. Então, nesse sentido, né, tentando fazer essa reconstrução, é absurdo e talvez irracional alguém dedicar a vida inteira, né, ou basear a sua vida inteira em pronunciamentos de uma pessoa acerca de uma realidade
que ninguém vê. Né? Então a gente pode reconstruir isso. Tá bom? Então seria uma crítica, e uma crítica válida, né? A ideia, ou essa ênfase na autoridade do mestre espiritual, né? Que é, digamos, o método padrão em termos de avanço religioso ou espiritualidade da Índia antiga. Né? O indivíduo ouve de um mestre espiritual e ele aceita aquelas palavras como sendo verdadeiras e aí ele vai moldar a vida dele de forma a ir adiante, né? Ou a seguir esses ensinamentos. Tá bom? Então, como é que a gente pode pensar essa crítica? Né? Se ela for válida, a gente aceita. Né? Acho que o ponto, eu pelo menos tento adotar essa postura, ter uma honestidade intelectual. Né? E não ter medo das críticas, né? Não fugir delas, né? Não colocá-las debaixo do tapete. Né? Vamos olhar de frente essa crítica, como é que a gente pode pensá-la. Bom, então, essa crítica, ela tem uma pressuposição oculta muito importante. Muito importante. A premissa oculta dela é que, mesmo que haja, digamos, mesmo que haja uma realidade transcendental, uma pessoa não pode acessá-la. Ela não pode acessá-la, ou seja, ela não pode ver ou acessar partes da realidade que estão ocultas para a maioria dos seres humanos. Né? Porque e aí eu posso, e essa pressuposição não é trivial, ela não é autoevidente. Eu posso colocar uma outra pressuposição que para mim talvez seja até mais razoável. Né? Se a gente considera que existe uma pessoa suprema, né, que é comparável a um pai, né, em termos de amor, de cuidado, etc. Né? É claro que esse ser ele vai ter interesse, né, um interesse muito maior que nós mesmos, de que nós o conheçamos, de que nós entremos de alguma forma em contato com ele, que seria essa realidade última. Então, com essa pressuposição que isso é possível, também vai se tornar possível que haja indivíduos no planeta, no mundo, que acessaram de alguma forma essa realidade. Tá certo? E se isso é possível, passaria a fazer sentido você levar seriamente em consideração as palavras desse indivíduo. Agora, né, o adendo que eu faria é que, e mais ainda, né, esse levar seriamente em consideração, ou essa questão da autoridade, não implica em anular a nossa capacidade crítica. Não é que você... Tudo bem, faz sentido que esse indivíduo seja um yogi avançado, digamos, um mestre espiritual. Faz sentido, assim, eu acho que eu tenho evidências pelo comportamento dele, pelo que as pessoas dizem. Faz sentido que ele tenha visto, ao menos parcialmente, essa realidade. Então faz sentido eu levar seriamente as palavras dele. Né? Então, o primeiro ponto, isso pode ser visto como, assim, isso não precisa ser visto de forma definitiva. Não precisa. Né? Muitas pessoas veem isso definitivo. Não precisa ser visto definitivo no seguinte sentido, que você está tomando essa conclusão de que esse indivíduo tem acesso a essa realidade como um fato estabelecido. Você pode, por exemplo, tomá-la como uma hipótese altamente suportada pelas evidências, mas talvez uma hipótese falsa. Ou seja, não algo comprovado. É uma possibilidade de você ir adiante, mas o ponto que eu queria enfatizar é o seguinte. Uma vez que você aceita esse indivíduo dessa forma, né, como um mestre espiritual, uma vez que você decide levar muito seriamente os ensinamentos dele, isso não implica que você abandone sua racionalidade. E a gente tem um exemplo muito interessante na Bhagavad Gita. No segundo capítulo, né, a Bhagavad Gita Krishna, de um lado Arjuna, segundo capítulo, Arjuna aceita Krishna como seu mestre espiritual. Está ali, ele pede para ser instruído. Então a gente tem aí claramente, a partir desse momento, a figura mestre-discípulo. E se tratando da Bhagavad Gita, a gente pode até dizer que é o exemplo paradigmático em termos de hinduísmo, da relação mestre-discípulo. Mas Arjuna questionou o tempo todo. Isso é muito importante.
Você tem aí, no mínimo, dois capítulos, né, o terceiro e o quinto, que são abertos com Arjuna questionando, olha, tem uma coisa errada no que você disse aí, eu não entendi muito bem, explique direito. Então ele critica a posição de Arjuna. E Arjuna, ele argumenta com Krishna. Principalmente no início ele é bem, digamos, desafiador. Ele confronta a posição do mestre espiritual de uma maneira respeitosa, claro, mas de uma maneira racional. Então não existe essa ideia de aceitar dogmaticamente, ou então o discípulo ser um balde vazio que vai só sendo preenchido com as coisas que o guru fala. Não é assim. Né? E mais ainda, isso é muito importante, há durante todo o diálogo um respeito, a meu ver, não vou dizer exagerado, porque a palavra exagerado tem uma conotação negativa, né? Mas um exemplo, um respeito muito grande pela liberdade, pelo livre-arbítrio em termos de decisão racional de Arjuna. É tanto que no final da Bhagavad Gita, lá no 18º capítulo, quando Krishna já falou tudo, o que é que ele diz a Arjuna? Ele diz, eu lhe expliquei tudo. Agora você pondere, você reflita e faça o que você quiser. Então há o respeito pelo livre-arbítrio. E, mais uma vez, a gente pode dizer que essa é a relação paradigmática de mestre e discípulo. Né? Então, aí concluindo, acho que o Lakshmana vai falar, então concluindo esse ponto específico, e pegando a Bhagavad Gita como exemplo, a racionalidade, eu arrisco dizer, ela deve estar sempre presente, tanto nessa relação. Então não existe essa ideia de aceitar cegamente, obedecer, né? A reflexão. Mas é porque o empirismo é uma visão metafísica acerca do que deve ser aceito, metafísica e epistemológica, né? Na verdade, mais epistemológica, acerca do que seria o conhecimento válido, né? Mas uma vez que você aceita isso, não dá para você provar empiricamente, porque você já saiu do nível empírico. Porque, digamos, a tese de que apenas o que empiricamente pode ser provado deve ser aceito como conhecimento, não é uma tese sobre o mundo. O que eu acho que eles tomam como pressuposto. Não, mas é um pressuposto, sim. É um axioma. É a mesma coisa que sim. A verdade absoluta é que não existe verdade absoluta. Mas o que ele está falando é uma verdade absoluta. Entendeu qual é o ponto? É um argumento circular. O interessante, você até falou outro dia aí, né? Eles até aceitam, mas como eles não têm como demonstrar isso para outras pessoas, não é uma coisa demonstrável, aí eles recusam. Mas é aquela ideia que eu falei anteriormente, que você precisa parar em algum lugar, né? Aí a razoabilidade, na verdade, a razoabilidade desses axiomas ou desses pressupostos últimos, né? Aí sim, eu acho que vai depender de aspectos históricos, culturais e talvez da própria Constituição, né? Em um momento específico do tempo, do aparato cognitivo humano. Por exemplo, né, apesar do fato de você dizer que você não pode provar, para a maioria das pessoas faz sentido dizer que aquelas crenças que eu obtenho a partir dos sentidos, né, devem ser aceitas. Mas o ponto que eu queria chegar... Então, o empiricismo, então, só para concluir, o empiricismo é uma filosofia, a meu ver, bastante razoável. Você não pode provar, mas é bastante razoável, porque a sua própria vida, né, a gente falou do conceito de crenças propriamente básicas, né, a sua própria vida, para você funcionar no mundo, você precisa aceitar o empiricismo, pelo menos parcialmente. Você precisa aceitar que as crenças obtidas através dos seus sentidos são verdadeiras. Você precisa disso, não é? Para você se locomover, para você interagir com as outras pessoas, etc, etc. Então, pelo menos... Agora, o problema do empiricismo é você dizer apenas aquilo que é... Agora, então, ao menos parcialmente... Sim. Não, porque, por exemplo, o que eu vejo nessa problemática, que a ciência levanta como um empiricismo, no sentido da experimentação científica repetida, é que o quê? O objeto de análise da metafísica ou da religião
pressupondo que ele exista, né, como a argumentação de Acharadeva coloca, ele estaria acima da gente. Então, o método de abordagem não seria o método da submissão, repetição, quantificação. O protocolo é diferente. Sim, sim, claro. O protocolo é você se submeter a uma instância que supostamente seria superior e que ditaria os protocolos dessa conversa, entendeu? Porque é isso que então essa abordagem científica clássica para você encontrar Deus, ela não se sustenta, porque na verdade você pega um sapo e analisa no laboratório, você pode fazer o que você Não, mas não, para Deus você está na posição do sapo. eu sei, né? eu sei. Não, isso é um argumento clássico. E só para completar, essa questão da autoridade, né, o ceticismo em relação à autoridade e o que ela conheceria, e se há uma instância que essa autoridade conheceria que você não, aí eu acho que tem duas coisas, assim. Primeiro, como qualquer conhecimento, você há de ter uma formação para conseguir, de fato, conhecer aquela coisa. Você é doutor em lógica hoje porque você passou por todo o protocolo de estudos, foi na universidade, você leu livro, etc, etc. Seria uma puerilidade você querer conhecer algo sem se dedicar a um protocolo, a uma metodologia para conhecer esse algo. E o segundo ponto, tem um artigo que a Acharadeva escreveu, que em inglês é The Logic of Absolute, em inglês e em português sai no Volta ao Supremo, que há uma prova para a essência de Deus, onde ele questiona a questão do quê? A pessoa que questiona se há uma prova para a essência de Deus, ela está capacitada para entender a prova que é dada para ela? Porque esse é o ponto. O que ele coloca é assim, imagine, ele usa no texto, um matemático, o senhor Davenport. Ele pegou e descobriu uma questão matemática e essa formulação matemática ocupa 2 páginas cheias de símbolos. Ele vai e que prova um determinado ponto da realidade. Ele vai numa convenção de matemáticos, os matemáticos compreendem aquilo. Agora, uma pessoa que não tem um conhecimento de matemática, sequer vai entender, tipo, aquilo se é uma prova, se não é. Ela não tem sequer o conhecimento para refutar ou para compreender se aquilo é uma prova ou não. Entendeu? Então, eu acho que esses pontos eles vão se concatenando, assim, entendeu? Então, acho que essa questão do empiricismo que a gente falou, o quanto o cientista que bate nessa tecla, ele de fato tem o conhecimento da metodologia, que de fato faria com que essa esfera de conhecimento fosse acessada, entendeu? Mais ou menos por aí, as visões que eu tenho. Não, faz sentido, né? Não, é um bom argumento, né? O detalhe é que, apesar do fato de que você precisa de todo esse treinamento, né, para entender e o que dizer, contestar, digamos, uma prova matemática, é algo, em princípio, que pode ser obtido por qualquer ser humano, né, e que não exigiria nenhuma capacidade ou nenhum auxílio sobrenatural. Diferentemente de um indivíduo, digamos, as habilidades que um indivíduo tem que desenvolver para, digamos, entender uma prova de Deus, ou então ver Deus, né, como o Prabhupada colocava muitas vezes. Então é um bom argumento, é um argumento fantástico, né, mas tem essa diferençazinha, né, tá, é complicado e tudo mais, mas se você tiver tempo, você vai e dedicação. Se submeter a uma instância superior a ti. Não, perfeito, mas não, eu concordo. Então tem essa semelhança. A diferença que eu estou colocando é que em relação às disciplinas, digamos, materiais, você não precisa ter um auxílio ou suporte de algo superior a si, né? Como o Krishna mesmo coloca na Bhagavad Gita. Eu só me revelo para aqueles que eu quero. E a matemática não tem isso, né? Ela não tem o poder de se revelar, você não precisa tomar nenhum comprimido, nem praticar nenhum tipo de meditação, etc. Nem a bênção de ninguém, né? O professor de matemática fala, vou dar bênção para você entender esse teorema. Não, é algo que depende exclusivamente do indivíduo, né? Se ele estiver na situação interessante. É só um comentáriozinho. Pessoal, então, deixa eu só falar uma coisa. Então a gente... Seria um bom karma, né? Ter nascido de uma família, ter uma boa inteligência, é um bom karma. Não, mas a princípio, mesmo o indivíduo que não tem muita boa inteligência, se ele se dedicar, ele vai aprender. Mas o ponto é que a matemática e as coisas que a ciência, do ponto de vista clássico, que se entende por ciência hoje, usualmente trabalham, são coisas que o homem pode manipular e submeter ao seu escrutínio e análise. Sim. Coisa que Deus não é. Isso é outro argumento, isso. Mas a questão do Buda é que
Mas isso é institucional. Essa instituição que ela quis dizer que reforça o machismo, porque você só tem muitos homens. Então, mas isso é uma questão Isso histórica, não é algo que- é uma histórica institucional. Sila Charadeva coloca que mesmo nas Upanishads, né, que são textos antiguíssimos, você tem evidência de gurus mulheres. Então isso é algo circunstancial, histórico, né? É uma infelicidade, na verdade, né? Mas você tem 500 anos atrás, né, a esposa do senhor Nityananda, Jhanavi, ela foi uma mestre espiritual, ela liderava comunidades, né? Então isso é uma infelicidade momentânea, eu espero, né? É uma infelicidade, ninguém vai negar disso, mas não é algo intrínseco à ideia do guru ou à ideia da autoridade, essa questão do gênero. É uma questão muito mais institucional. E social. Filosófica, na verdade. Sim. O ponto que tem aí, eu acho que é justamente na pergunta que... Filosófico é exatamente o oposto. Se a gente pega a nossa teologia, é exatamente o oposto. Que o indivíduo, qual é o pressuposto básico, digamos, para o indivíduo dar o primeiro passo na vida espiritual? Eu não sou o corpo. Aí você vai limitar agora a passagem... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Sim, você quer concluir? Não, eu também estou tentando fechar o que eu tiro para mim da aula de hoje, vamos dizer assim, que esse conflito sexista, por exemplo, ou até os outros argumentos do conflito entre ciência e religião, a gente sabe que foi uma coisa construída ali no iluminismo também, que até então não tinha, enfim. Se tem conflito, na verdade, é muito mais uma questão cultural ou política do que uma questão de saberes específicos. E muitas vezes a ciência se usa da religião para fazer pesquisa também. A religião falou tal coisa, vamos estudar isso e tal. Como as EQMs, por experiências de quase morte, ou telepatia, enfim, essas coisas que estariam no âmbito das religiões. Mas também as religiões se usam da ciência para comprovar os seus argumentos que estão falando. Sim, tem esse Então é um jogo de poder, às vezes epistemológico, digamos assim, do que o que eu estou falando está comprovado e funciona. O que eu colocaria nessas questões todas é o atravessamento cultural mesmo, que se estabelece pelo sexismo, pelo poder do guru, que se coloca, que talvez tenha um porquê e tal, mas que a maneira como ele se dá não tem a ver com a religião. Que a colocou na argumentação dela. O que eu tiro é o atravessamento da cultura no meio, tanto da ciência quanto da religião, que a gente tem que saber separar. A gente tem que entender, exato, a gente tem que entender também, né? A gente tem que entender também que uma coisa é, digamos, a teologia, né? Ou a teoria, né? Outra coisa é como ela vai ser aplicada ou praticada num determinado contexto histórico, cultural, né? Isso é muito importante, porque, mais uma vez, somos seres humanos, temos os nossos preconceitos, a nossa bagagem cultural, etc., o nosso karma, seja como for. Então, aí vai haver modificação, é inevitável, né? Agora, porque às vezes é um movimento muito fácil, né? E, a meu ver, errôneo, né? Quando você acaba, por exemplo, muitas pessoas, elas vão criticar a religião criticando o comportamento dos religiosos, né? Tudo bem, é uma crítica válida, você tem que atentar, mas você não pode reduzir a coisa é isso. E muitas pessoas se afastam por causa disso. Como se quem critica agisse perfeitamente também. Exatamente. Não é verdade. Exatamente. Então a gente tem que entender que a coisa, e mesmo se a gente analisa a coisa talvez de um ponto de vista mais filosófico, né? Considerando as nossas deficiências, né, ou limitações intrínsecas enquanto ser humano, é inevitável que essas modificações e aberrações, né? Porque nesse caso é algo próximo a uma aberração, né? Esse empecilho, né? E essa essa diferença de gênero é algo próximo disso, quando a gente compara filosoficamente, mas isso vai acontecer em maior ou menor grau, né? Em qualquer instituição religiosa. Eu acho que talvez seja a questão de nós tentarmos fazer uma distinção entre a religião, a instituição a qual nós pertencemos, e a religião enquanto um processo individual meu, uma busca individual minha, né? Que tem relações, mas é minha. A instituição está lá, as pessoas podem me ajudar, podem me atrapalhar, mas em última instância,
é um processo no qual eu tenho que alterar a minha consciência para acessar esses níveis outros de realidade. Então é um projeto individual, é um projeto meu, e ponto final. Né? Aí eu posso estar numa comunidade, numa instituição que vai dar mais ou menos problema, vai facilitar ou não, mas é uma questão de escolha também. Né? Eu posso, por exemplo, sair da instituição, é uma escolha minha. Eu não estou querendo incentivar ninguém a fazer isso. Né? Mas então sempre tem a questão da liberdade. Ninguém é forçado a estar numa instituição, ou mesmo dentro da instituição, estar numa comunidade específica. Não é? A gente tem que estar ciente, daí a importância de alguma dedicação em termos de estudo. Né? A gente tem que estar bem ciente de quais são os pressupostos filosóficos e teológicos que sustentam a minha prática. Né? E não necessariamente isso vai estar refletido na comunidade na qual eu vivo. Muitas vezes, e talvez infelizmente na maioria das vezes, não. E esse é um excelente exemplo. Né? Esse empecilho institucional de mulheres serem gurus é uma contradição, contradiz diretamente os pressupostos mais básicos da nossa filosofia. É surreal, é surreal. Né? Mas a gente tem que distinguir. Uma coisa é o que Krishna diz na Gita, uma coisa é o que o Sr. Chaitanya prega, outra coisa é como as pessoas entendem isso e muitas vezes há jogos de interesse e etc, etc. Já existem devotas nessa posição, altamente qualificadas, e que elas já são guru. Elas já instruem. Aí estão implorando por um carimbo. Eu estou apontando por outro perigo. Só porque grita muito, porque fala muito, a gente bota na posição. Não, mas não é isso não. Isso é chato. Pronto. Então, se alguém quiser falar rapidamente alguma coisa, aí para a gente fechar, eu acho que eu já falei demais. Então, SS, Ricardo S. o nosso videomaker aqui está pedindo para avisar que as aulas vão estar disponíveis no canal da ISCOM Ceará. Você escreve ISCOM Ceará, tudo maiúsculo. Vamos ficar famosos, vamos aparecer lá no Ceará, mano. Eu estou doido para acessar vocês para o Ceará. Porque senão Sim, é o endereço que eu coloco, é? Não, é o canal no YouTube, é assim? Tudo junto. Vai ter espaço no site para Eu pegar vou postar vídeo. tudo isso no Ceará. Por isso que eu quero que eu não peguei quase nada. Eu vou pagar tudo desse site aí. Isso aqui é um arroba, tá? ISCOM Ceará, tudo junto. Tudo junto. Quem O escreveu canal separado. do YouTube, né? Isso. Eu vou colocar os vídeos. Curso. Pronto, tá aqui. ricardoss@ufcg.edu.br. Eu só